Olá, gente, muito bom dia, boa tarde a todos. Seja bem-vindo a mais um podcast Palavra de Vida. Para mim é uma honra receber vocês aqui neste momento. Esteja participando com a gente aqui neste podcast. Já aproveitando a oportunidade, compartilhe com o máximo de pessoas este podcast, este vídeo. Envie para os seus grupos de WhatsApp, envie para os amigos, compartilhe no grupo da igreja. Teremos um bate-papo aqui muito bacana hoje. Pastor Djalma, Pastor Casimiro, a paz do Senhor. Pai do Senhor. A paz do Senhor, Pastor Mateus, a paz do Senhor para todos aí que está conectando agora com a gente aí. Estamos ao vivo. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. E vamos ter um bate-papo legal aqui hoje, tá? Vamos ter um bate-papo legal, porque o nosso objetivo é esclarecer muitas coisas, por isso estamos aqui nesse podcast, sempre, né? E tivemos aí já 2, esse é o terceiro. Vamos estar trazendo aqui pessoas que entendem do assunto que nós vamos estar sempre abordando aqui. Na próxima sexta-feira vai estar aqui a engenheira, né, a arquiteta Sara Duque, vai estar trazendo para a gente aí um esclarecimento de muitas coisas na arte da construção e tudo mais. Qualquer outro podcast vamos estar trazendo também. Aqui é um psicólogo, porque o nosso objetivo é esse, é levar informação e esclarecimento para muitas pessoas. Eu sei que o nosso podcast tem tido um avanço bom, pessoas sempre acompanhando, mandando para os amigos, para os parentes, e assim vai crescendo, né? Para a glória do nome de Jesus, eu quero mandar um abraço para todos que estão aí nos ouvindo aí, participando. Olha, tem gente de longe, hein, que está participando aí. Nosso irmão presbítero Vilmar, lá em Santa Catarina, mas a sua esposa, irmã Alexandra, que Deus possa abençoar. Meu amigo Zezinho, conhecido como Zezinho da Cearense, da Fazenda Dallas, né? Que Deus possa abençoar. E todos vocês que estão aí nos acompanhando do outro lado, que Deus abençoe. E hoje vamos estar trazendo aqui um assunto para muitas pessoas que é um assunto polêmico, mas é de suma importância. Nós vamos estar hoje aqui com o pastor Casimiro Peixoto, que é ali do Rio Branco do Acre, é pastor, é escritor, é pregador da palavra de Deus. Vamos estar falando hoje sobre dízimo. Vamos estar falando hoje, muitas pessoas não gostam, quando fala de dinheiro, para eles é algo parece que estranho, né? É algo que parece que não tem na palavra de Deus, não tem na Bíblia, e vamos estar esclarecendo muitas coisas que eu tenho certeza que você vai aprender muito, né, Mateus? É isso aí, benção pura. Tenho certeza que o pastor Casimiro vai deixar Deus usar ele aí hoje, vai trazer conhecimento para todos nós aqui. Pode ser o pastor Casimiro? Pode ser, meu querido. E já vamos começar? Sim, vamos começar já. Olha, quero mandar a paz aí para o pastor Magno Monteiro. Pastor Magno Monteiro, lá em Porto Velho, Comunidade do Amor, né? Ele está lá ao vivo, participando com a gente, nos acompanhando. Quero mandar um abraço para ele. Pastor Magno Monteiro é um amigo de longas datas, de muito tempo, que Deus possa o abençoar de uma forma extraordinária. Olha, e nós vamos estar abrindo também espaço aqui para você fazer pergunta, tá? Vamos estar abrindo aqui e o pastor Casimiro vai hoje esclarecer para nós tudo. Então, se você tiver alguma dúvida concernente ao dízimo, concernente à oferta, você pode fazer a sua pergunta, que ele vai estar aqui para responder para nós. Porque Amém. nós queremos ficar por dentro, queremos aprender cada vez mais. E podcast é isso, é trazer temas que às vezes as pessoas têm dificuldade para entender. Então, o nosso objetivo é esclarecer e te ajudar. Pastor Casimiro, paz, como é que está o senhor? Pai do Senhor, pastor. Confesso que estou feliz, tá? Por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez trabalhando, tratando sobre esse assunto, né, que muitas das vezes se torna polêmico, pastor Djalma. Sim, é verdade. E as pessoas parecem que têm alguns trechos da Bíblia, pastor,
alguns textos na palavra de Deus que eles têm dificuldade para entender, para digerir. Isso. Tem pessoas que aceitam a parte, outros não aceitam. É complicado, né? Exato, pastor. É uma questão de, quando você está fazendo uma leitura bíblica, né? Você ter uma revelação do céu em cima daquele texto que você está lendo, né? Então, muitas das vezes, quando a gente não se aprofundamos, né? Temos um relacionamento e a gente vai passar despercebido. Então, por isso que não vamos entender o que as Escrituras Sagradas está nos dizendo, pastor Djalma. Muito bom, isso mesmo. Mas sem perca de tempo, porque o papo é longo. Então já vamos aí. Eu gostaria que o senhor começasse explicando para nós sobre o dízimo, tanto no Velho Testamento, porque tem pessoas que ele debate que o dízimo é no Velho Testamento, é da lei, mas nós sabemos que é antes da lei. Isso. E tem pessoas que falam, não, mas na época de Jesus não existe dízimo. Eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós e para aqueles que estão aí nos acompanhando em casa, aqueles que estão nos acompanhando no celular. E nós estamos aqui, você pode fazer a sua pergunta aí quando começar aqui, se você tiver dúvida em alguma coisa. Exatamente. Eu mesmo, um bom tempo atrás, eu também tinha esse pensamento, né, pastor Djalma? Quero louvar a Deus aqui pela vida do pastor Mateus Galdino, né, dos demais que aqui nos acompanham. E eu fiz parte desse grupo aí de dizer que o dízimo no Novo Testamento, né, não existia. Mas depois eu vim entender que era eu que faltava ler mais Bíblia, ter mais compreensão da Bíblia acerca dessa temática que estamos tratando hoje. E o tanto que a gente, né, se aprofundou nessa temática sobre finança, em questão de dízimos, oferta, primícia, e chegamos até a escrever um livro, né? Eu e o pastor Paulo Leno, né? Outra hora a gente aplicamos, pastor, esse seminário de finanças, e o pastor Paulo Leno me chamou para ir lá e ele disse, rapaz, vamos fazer um livro aí, vamos escrever? Eu digo, vamos. Porque foi algo tão forte, né? Tão revelador, que despertou isso nele. E o Paulo Leno, eu conheço ele do Acre. Isso. É uma pessoa muito que mergulha bem na palavra de Deus, Exatamente. Que tem um conhecimento muito vasto, muito abençoador. Exatamente. E vocês dois somou junto e criou aquele livro Justo. sobre dízimos e ofertas. Excelente. A gente ia colocar a primícia também, mas aí está saindo um outro livro aí, tá? Com a temática da primícia, né? E aí ele disse, rapaz, gostei. E ele também é mestre nesse tema, né, pastor? De finança à luz da Bíblia. E vamos fazer, vamos. E aí começamos a se reunir e trocamos ideias, o que Deus tinha me entregado, o que Deus tinha entregado para ele. Juntamos um tantinho, colocamos nesse livro. Então hoje aqui nós vamos falar sobre oferta, dízimo e primícia também. Vai dar tempo, será, pastor? Dá, nós vamos, Porque Vamos. o povo fica perguntando do outro lado, fica assim, mas o que é primícia? Primícia não é o dízimo? Então, assim, nós temos aí apenas 50 minutos, sabemos que é rápido. Sim. Então, vamos resumir isso aí para não deixar dúvida do outro lado, porque tem muitas pessoas, pastor Casimiro, que acham que a primícia ela é o dízimo. Não. E hoje o senhor vai esclarecer aqui para muitas pessoas o que é oferta, o que é dízimo e o que é primícia. Tá bom. Eu quero começar aqui pelo dízimo, como já foi bem dito pelo pastor Djalma. O dízimo ele foi bem antes da lei, né? E onde surgiu o dízimo? Quando nós lemos a Bíblia em Gênesis 14 e o verso de número 18, a Bíblia narra da seguinte maneira. Eu quero mandar um abraço aí, um alô para o pastor Magno Monteiro, todos que estão nos assistindo, nos ouvindo, tá? Que eu possa aqui, né, tirar todas as dúvidas de vocês, tá? E ser algo bem esclarecedor. Pastor Magno Monteiro, um abraço. Gênesis 14, 18 diz assim:
E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Observamos esses dois detalhes. Pão e vinho. E era este sacerdote do Deus Altíssimo. O verso de número 19. E abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Observemos bem que Melquisedeque, ele trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Já no verso de número 20, vai continuar dizendo: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Olha o detalhe. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Pastor Djalma, o dízimo apareceu. A Bíblia Sagrada nos revela o dízimo já no início, no Gênesis. Por que é que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque? Pelo simples fato que nós dizimamos aonde nós estamos sendo alimentados. Nós vamos dizimar aonde tem pão e tem vinho, porque no verso 18 está dizendo que Melquisedeque trouxe pão e vinho. Pão, à luz da Bíblia, representa o quê? A palavra. Vinho, à luz da Bíblia, representa o quê? Alegria. Ou seja, o pastor, ele traz a palavra e junto com a palavra, pastores, vem a alegria. Porque uma pessoa que vive na palavra, ela é alegre. Ela pode até passar por lutas e dificuldades. Mas Melquisedeque trouxe pão e vinho. Abraão sendo alimentado por Melquisedeque, e Melquisedeque levando alegria para Abraão, ele disse: eu vou dizimar. Então o nosso dízimo é entregue aonde nós congregamos. A pessoa, ele não pode dar o dízimo aonde ele quer. Não, de forma alguma. Eu congrego numa igreja, eu vou dar o dízimo lá na outra igreja. Não pode. O dízimo é entregue Aonde você congrega. aonde a pessoa... Eu também vejo assim, pastor, que é a mesma forma como que... É porque é ali que eu alimento. Justo. É ali que eu estou alimentando a palavra, Exato. é ali que eu estou adorando a Deus, é ali que eu Exato. estou usufruindo do ar-condicionado, Exato. do som. Tem um pastor que está orando por mim, intercedendo por mim. Eu seria egoísta, ingrato, pegar o dízimo meu, eu vou dar lá naquela igreja. Aí no caso, eu estaria administrando o meu dízimo. Quando eu dizimo em outro lugar, ou compro cestas básicas, aí no caso eu estaria administrando no meu dízimo. Justamente. E o dízimo não sou eu que administro, porque não me pertence, Exato. não é meu. Exato. Eu faço o meu papel, levo até a casa de Deus, onde eu congrego, Exato. e ali o pastor, juntamente com a diretoria, com os tesoureiros, Exato. que vai Administrar. Mas será que tem esse tipo de pessoas que ele dizima. deixa de dizimar aonde ele congrega e vai dizimar em outro lugar? Pastor, existe. Porque eu vejo assim, ó, é a mesma coisa, um exemplo. Eu vou fazer compra, em vez de eu comprar para minha casa, eu compro para a casa do outro. Como que eu vou alimentar? Como que eu vou alimentar minha família? Deixa eu encaixar aí. Sim. O senhor usa uma operadora A no seu telefone, e o senhor vai pagar a conta no final do mês na operadora B? Quem está te servindo é a operadora A. O senhor usa o telefone para fazer as ligações da operadora A. Sim. Chegou o final do mês, eu vou lá na operadora B e vou pagar a minha conta. Não. Quando eu tomo essa atitude de pegar o dízimo e não levar para a minha casa, onde eu estou sendo alimentado, e levo para outro ministério, no mundo espiritual, pastor, não está sendo recebido como dízimo. Porque aqui em Melquisedeque, no Gênesis, Abraão depositou o dízimo na casa onde ele estava sendo alimentado. No mundo espiritual, é recebido como uma oferta. Porque eu mudei a rota, o destino do meu dízimo.
Eu saí de uma via reta e quebrei para a direita ou para a esquerda para depositar no outro ministério. O dízimo eu tenho que dar onde eu congrego. Agora, a oferta é diferente. A oferta é diferente. Eu sou livre para ofertar aonde eu queira, ajudar quem eu queira, ajudar um necessitado. Ou até mesmo uma pessoa. E quanto deve dar-se de dízimo? À luz da Bíblia é 10%, né? É, até porque a palavra dízimo, se você buscar no hebraico, a palavra dízimo é a 10ª parte. É a 10ª parte daquilo que vem até as nossas mãos. As nossas mãos. Aí, pastor, às vezes tem pessoas que ele fala assim, mas lá no princípio, no começo, não era nem dinheiro. Mas é claro, as pessoas, eles dizimavam daquilo que eles produziam. Então, se eles produziam café, era trazido café. Se eles produziam feijão, era trazido feijão. Se eles produziam gado, era trazido dessa forma, o gado, né? Então era porque nem dinheiro existia lá no princípio. O senhor fez uma pergunta e diz, e tem pessoas que conseguem fazer isso, levar o seu dízimo a outro ministério? Eu, outra hora, quando dirigia a igreja, uma moça, às vezes, ela entrava em contato comigo dizendo, pastor, hoje eu vou me atrasar ou hoje eu não vou porque eu vou sair atrasada do trabalho. E eu, quando observei o relatório lá dos dizimistas, né, aí eu vi ela que não tinha o nome dela. Eu digo, mas ela trabalha, mas não dizima. E eu cheguei e conversei com ela e ela disse, você é dizimista? Eu disse, sou, pastor, mas eu dizimo em outra igreja. Ou seja, o senhor perguntou se existe hoje. Eu passei por essa experiência. Então, hoje existe pessoas que congregam no Ministério A e dizima no Ministério B. Eu disse, por que você dizima em outro ministério? Porque lá é uma igrejinha muito pequenininha, muito humilde, e eu fiquei com pena e eu queria dizimar lá. É errado? É errado dizimar lá. Mas você pode ofertar, você pode ajudar. Se você sentiu, você não pode negociar aquilo que é de Deus, que é para ser entregue na mão do seu líder, com outro ministério, pastor. Não podemos, isso é totalmente errado, né? Sim, sim, com certeza. Eu vejo assim até um quebra de princípio. Exatamente. Um quebra de princípio de autoridade. Sim. Porque você está debaixo de uma cobertura espiritual. E quando às vezes você procede dessa forma, está tendo um quebra de princípio Sim. bíblico e um princípio espiritual. Porque você tem um líder, você tem alguém que está te guiando, alguém que está te instruindo, alguém que está te ensinando. Então, e quando a gente quebra um princípio, as consequências vêm. Meu Deus. São coisas terríveis que vêm sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E a gente sabemos que temos um Deus que é o Criador dos céus e da terra, mas aqui na terra nós temos as pessoas que nos guiam, Sim. as pessoas que nos orientam dentro da palavra de Deus. Exatamente. Dentro de um princípio bíblico, porque hoje, pastor Cassimiro, assim, um dos grandes desafios da igreja é ensinar a palavra para o povo. É ensinar. Porque o apóstolo João, ele disse que nos últimos dias surgiria muitos falsos profetas. Você imagina, naquela época já tinha, imagina hoje, o que é um falso profeta? É aquele que parece com o verdadeiro. É aquele que parece com o verdadeiro. Verdade, é forte. Você entendeu? Ele parece com o verdadeiro, mas ele é falso. Meu Deus. Ele não procura trazer um princípio da palavra de Deus. Hoje o exemplo, se a pessoa pegar ali na palavra de vida, às vezes no domingo, no culto no domingo, na hora que a gente vamos ofertar, que nós vamos honrar a Deus com as nossas ofertas, honrar a Deus com os nossos dízimos, porque eu ensino hoje também como um ato de gratidão, porque Deus primeiro nos dá, Deus primeiro nos abençoa, para depois nós trazer até a casa dele, Valcir. Nós trazer até a casa dele. Então eu ensino para o povo como um ato de gratidão, porque primeiro Deus nos deu, primeiro Deus nos abençoou, para depois nós abençoar
a casa. E a Bíblia fala, trazei ao dízimo a casa do tesouro. Aonde é a casa do tesouro? Casa de oração. É a igreja, é o templo. Esse negócio de, às vezes a pessoa, pastor Casimiro, ficar aí, eu estou passando de pastor, às vezes tem pastor, tem outros profetas aí, eu estou passando uma luta tão grande, estou passando uma dificuldade tão grande e tal. Aí a pessoa fala assim, eu recebi hoje, eu vou te dar meu dízimo. A pessoa que vão se pôr, está entregando para essa pessoa, sem ser na casa de Deus, ele pode estar trazendo uma consequência para a vida dele e essa pessoa que está recebendo também. Com certeza. Porque ele está incentivando alguém a desobedecer a palavra de Deus. Exatamente. O que o senhor me fala concernente? Não, é isso mesmo. Eu pastoreando, chegou um rapaz para mim, ele não era crente, ele disse assim, pastor, eu quero dar o dízimo, mas eu não quero dar para a igreja, eu quero dar para o Senhor. Eu digo, eu não posso aceitar. Se você quiser me abençoar entregando uma oferta, é diferente. Mas no momento que eu, sabendo que é o dízimo dele, e aceitar, aí já vai ficar difícil para mim também. Porque além dele não estar passando direto na casa de oração, e eu recebendo e retendo, deixando para mim, eu também estou fazendo parte desse erro. E consequências gravíssimas podem chegar na minha vida. O senhor é do Acre. Eu fui fui ministrar lá no Acre, num evento, lá com o pastor Fernandes Abreu, lá em Plácido de Castro. E foi naquela época ainda que tinha uns DVD, eu tinha uns DVD gravados. E quando eu estava ali vendendo os DVD, chegou uma mulher, falou, pastor, Deus tocou no meu coração para te abençoar. E quando ela me entregou o dinheiro que eu coloquei no bolso, ela pegou e falou assim, é meu dízimo. Ótimo. E virou as costas e foi embora. O que eu fiz? Eu peguei aquele dinheiro ali, depois acabou ali, o pastor me chamou lá no gabinete, com o tesoureiro e tudo, eu peguei e falei assim, pastor, eu sou pastor de igreja, e uma irmã, quando eu estava vendendo os DVD, ela chegou e falou, pastor, eu vou te abençoar. E quando ela falou que ia me abençoar, me entregou o dinheiro, virou as costas e foi embora. Só que ela falou que era, depois que ela me entregou, ela falou que era o dízimo. E foi embora. E eu nem sei a quantia que está. Mas como eu sou pastor de igreja, eu não quero sair daqui debaixo de uma maldição, porque o dízimo é da casa de Deus. Exatamente. E está aqui o dinheiro. O pastor pegou, contou 1.000 e poucos reais. Naquele tempo? Naquele tempo, 1.000 e poucos reais. Naquele tempo, entendeu? Ele só pegou o dinheiro, tal, tranquilo, e não falou nada. Aí quando foi no outro dia, nós dormimos lá no hotel, tal, quando foi no outro dia, nós pegamos, descendo para Rio Branco, nós passamos lá na casa do pastor Pedro Abreu, que é o presidente da convenção do estado do Acre. Isso. Aí quando nós estávamos lá, tal, tomando café e tudo, o irmão dele liga para o Pedro Abreu. O pastor Pedro Abreu falou assim, eu estou aqui com o pastor Djalma, estou aqui com o pastor Cleuso e tal, com o pastor, que era até irmão dele, o pastor Edson. O Edson também estava. Aí ele pegou e falou assim, pode receber o pastor aí, porque ele fez algo aqui ontem, e eu vi que ele é um homem de Deus, um homem sério. Porque ontem ele recebeu um dízimo e ele foi lá no gabinete, lá na tesouraria, devolver o dízimo, que a pessoa abençoa ele com o dízimo. E ele entende e compreende o que é bíblico, que o dízimo é entregado na casa de Deus. Pronto. E hoje, pela manhã, a irmã acabou de sair daqui de casa, que veio aqui falar que não ia dar dízimo esse mês porque ela deu para o pastor. Rapaz, que... Então, o pastor... Então, assim, o que acontece? Aquilo ali marcou o meu ministério, marcou minha vida. E se eu tivesse saído fora da palavra de Deus, às vezes tem pessoas que saem da palavra de Deus, pastor, e não entende porque não é abençoado. Sim, sim. Você entendeu? Não entende Exatamente. Porque não é abençoado, porque ele está quebrando um princípio. Ele está quebrando um princípio. Com certeza. Porque a palavra de Deus fala, né? Então, quando a palavra de Deus fala, nós temos que obedecer a palavra. Mas tem muita gente aí, pastor, muita gente nos acompanhando, muitas pessoas nos acompanhando aí,
e o povo eles querem ouvir o senhor. Vamos criar uma versão, caso o senhor não tivesse dado o dízimo para o pastor? Quando ele liga no dia seguinte e diz, rapaz, a moça saiu daqui, tranca as portas aí para ele, fecha tudo aí para ele, não dá oportunidade para ele, porque a moça veio acabar aqui, veio aqui, e disse que entregou o dinheiro para ele e foi embora. Ou seja, através da sua atitude, tendo uma visão espiritual à luz da Bíblia, o senhor fez o correto, pode receber o homem de Deus aí. E as portas no Acre, para a glória de Deus, quando eu vou no Acre, se eu for ficar lá 20 dias, eu tenho lugares para me pregar todos os dias. Tem grandes amigos, porque um traz o outro. Justamente. Um traz o outro. Boca a boca. Você entendeu? Então, hoje eu tenho no Acre muitos amigos, pastor João BC, pastor Eldo Gama, pastor Pedro Abreu, pastor Edson, não, vários. Amém. Então, porque as portas, Deus vai abrindo as portas. Agora nós temos que tomar cuidado a forma que nós sai, porque nós pode fechar as portas. Não é como entra. Não é como entra. É como sai. Isso mesmo. É como sai. Aí aqui, nós estamos aqui na lei, né, no Gênesis, aí eu quero dar um pulinho aqui em Malaquias, né, como é um texto bem conhecido, né, roubará o homem a Deus, porque isso daí lá na frente a gente vai usar esse nome aí já no Novo Testamento, roubará o homem a Deus. Tem até uma reflexão que ia ter um congresso e o pastor presidente pediu para o obreiro ir buscar o pregador no aeroporto, e o obreiro bem gentil, bem educado, querendo ajudar, auxiliar o pregador, aí ele disse, pastor, eu posso carregar a sua mala? Aí o pregador disse, primeiro deixa eu te fazer uma pergunta, você pode perguntar, você é dizimista? Aí o rapaz disse, não, eu não sou dizimista, então deixa que eu carregue a minha mala. Por quê, pastor? Disse, se tu tem coragem de roubar, Deus, meu irmão, tu vai roubar a minha mala. Então, é esse grupo de pessoas que está assustando a igreja no dia de hoje, né? Vamos lá para o Novo Testamento? Mateus 23. Olha o que diz. Mateus 23. E você que está do outro lado aí, pessoal, pode fazer pergunta, tá? Pode fazer. O pastor Cassimiro está aqui afiado para lhes responder. Em nome do rei. Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus. Ele colocou duas classes aqui, tá bom? Observe aí, escribas e fariseus. Hipócritas, pois que dizimais, observe aí, eles estavam dizimando, os escribas e fariseus estavam dizimando de quê? Da hortelã, o endrio e o cominho. Aí, vírgula, aí Jesus vai dar um detalhe, vai entrar num detalhe. E desprezais os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Olha que interessante. Muitas das vezes as pessoas dizem assim, eu não dizimo, porque no Novo Testamento não fala. O Novo Testamento não chega, não abrange essa temática de dizimar. Só que o próprio Jesus está dizendo, escriba e fariseu, pois que dizima a hortelã. Está dizendo, eu sei que vocês estão dizimando, mas vocês estão deixando de fora o juízo, a misericórdia e a fé. Ele não estava falando para eles não dizimar. Não, Jesus foi enfático e disse assim, eu sei que vocês dizimam, mas cadê a misericórdia de vocês? Cadê o amor? Cadê o amor? Cadê a comunhão? Cadê o abraço? Mas por onde é que Jesus começa? Pelo dízimo. Porque Jesus está vendo quem dizima. Jesus sabe quem dizima. Até nas mínimas coisas, né? Porque dízimo, ele não é quantidade, né? Dízimo é dízimo. E pronto, e acabou. Exatamente. Você pode até perguntar assim, dizer assim, o meu dízimo é pouco, eu ganho um salário mínimo. O salário mínimo aí está hoje o quê? Uns 1.300? 1.300 e pouco, né? Dá R$130. O salário de um empresário, o seu dízimo de um salário mínimo, R$130. O salário de um empresário, vamos fazer aqui, R$13 mil. 130 de 13 mil
é uma diferença absurda. Só que Deus está vendo o dízimo, não está vendo o valor. Porque o dízimo, ele tem uma porcentagem dos 10%. Como ele está dizendo aqui no Mateus 23. Ó, eu estou vendo que vocês estão dizimando da hortelã, do cominho. Então, para o céu, para o mundo espiritual, é o dízimo, não é o valor, pastor Djalma. Sim. Então precisamos. Aí você pode dizer assim, eu não vou nem dizimar, porque lá naquela igreja tem aquelas pessoas que são bem financeiramente, o meu dízimo não vai fazer nem a diferença. Não importa. O que importa é você entregar no pé dos apóstolos, da mão do pastor. E Jesus diz também, né? Foste fiel no pouco. No muito eu te colocarei. E a Bíblia fala que nós somos o quê? A Bíblia fala, o próprio Jesus, ele diz que nós somos mordomos. Exato. O mordomo, ele cuida daquilo que não é Meu Deus. seu. Então nós somos, Deus, ele confia algo na nossa mão, e conforme nós vamos administrando, o negócio vai crescendo. O negócio vai crescendo, o negócio vai crescendo. Exatamente. Então é assim, dessa forma que eu vejo. O que o senhor me fala? Não, é isso mesmo. O que importa é a minha fidelidade. Eu ser fiel no dízimo. Eu entender que aquilo dali não é meu. Reza a história de um homem chamado Colgate. William Colgate, se não me falha o nome dele. Eu faço uma pergunta para você que está me ouvindo. 10% é muito ou é pouco? No meu ponto de vista é pouco, porque eu vou ficar com 90%. Então, os 90% para eu cuidar da minha família, pagar a conta de energia, entre outras coisas. Então, 10% é pouco. Reza a história do Colgate, que ele inverteu isso. Ele dava 90% do dízimo e ficava com 10%. Quem é esse Colgate? É aqueles creme dental, aqueles produtos da Colgate. E hoje é um homem que é conhecido, né? A sua marca, o seu produto. Deus honrou esse camarada, essa pessoa, simplesmente pelo fato dele entender que o dízimo tem que chegar na casa de Deus. E ele disse, rapaz, eu posso imaginar isso, rapaz, é tão pouco para Deus. 10%, vou dar 10% para Deus. Ele inverteu. Aí Deus disse, eu não posso deixar de abençoar um homem desse. Olha o que ele está fazendo. Aí Deus pega, abre o céu, escancara o céu, despeja a bênção sobre a vida dessa pessoa. Simplesmente por causa da fidelidade ao dízimo, pastor. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 18 e o verso de número 11. Lucas 18 e o verso de número 11. Temos que aprender isso. Ser fiel no dízimo. Faço-lhe uma pergunta. É melhor dever quem? Reflita nessa pergunta, você que nos ouve e nos assiste. É melhor dever quem? A Deus ou ao homem? Aí nós vamos dizer assim, é melhor dever ao homem, porque se nós dever para Deus, né, fica um negócio... Mas será que nós estamos praticando isso que nós estamos falando, pastor Djalma Gadino? Não, eu prefiro dever o homem do que dever a Deus. Eu faço uma pergunta. Quem é que está hoje com a sua energia cortada? Todo mundo está com energia na sua casa. Chega o final do mês, você tira o dinheiro do cartão, da energia, da feira, aí não sobrou o do dízimo. Diga, Deus vai me entender. No outro mês eu dou. Eu estou devendo a Deus. Então, eu posso até falar que é melhor dever ao homem e não a Deus, mas na prática, eu estou priorizando as minhas contas. Eu estou priorizando os meus compromissos mensais. E estou deixando Deus de canto. Por quê? Porque na minha mente, Deus vai me entender. Claro que Deus vai te entender. Vai me entender do quê? Que eu fiz compra demais sem poder fazer. E deixei ele de canto. O tanto que quando eu recebo o meu salário, eu tenho uma listinha lá do que é para me pagar. Quem é para estar encabeçando aquela lista?
O nome que é para estar lá é qual? Dízimo. Eu começo pelo dízimo. Ah, não deu de pagar o cartão. Eu disse, rapaz, eu prefiro dever o homem. Mas Deus não dá para dever Deus. Não tem como. Então, muitas das vezes eu posso até dizer, é melhor dever ao homem do que a Deus. Mas na prática não é isso. Vamos lá, Lucas 18 e o verso de número 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Isso aqui é uma oração, tá bom, igreja? Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores. Observe bem esse nome, roubadores. Vamos se lembrar de Malaquias, tá? Roubadores. Injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano. Aí, olha o que vem o verso 12. Se lembra que no verso 11 ele usa a palavra roubadores. No verso 12. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos. De tudo. De tudo. Opa, peraí. Eu não roubo. Por que ele diz que eu não roubo? Porque ele leu Malaquias. Disse, roubará o homem a Deus? Aí ele está dizendo, eu não roubo, porque eu dou dízimo. E está onde, hein? Lucas, na graça. Então eu tenho que tirar isso da minha mente, que o dízimo não está na graça. Eu tenho que ler Bíblia para entender isso daqui. Ou será que eu estou querendo um pretexto? Para não dizimar. Será que eu digo, rapaz, eu vou achar... É essa brecha aqui, é isso daqui que eu quero, para não dizimar. Só que é mais fácil eu ir pela cabeça dos outros do que pegar a Bíblia e ler, Mateus. Porque se eu ler, está aqui bem claro. O pastor Magner fez uma colocação aqui, ó, bem interessante. Deus trabalha com princípios e não com leis. Exatamente. Deus trabalha com princípio. E não com leis. Muito interessante, muito bom. Rapaz, o pastor Magno tem que vir nesse podcast aqui. Que Tem. É um doutor, né, nas palavras. Doutor, é mestre. Né? Pastor Magno, ajeita aí uma agenda aqui para vir aqui com o pastor Djalma, tá? Nesse podcast aqui. Eu vou dar só uma pincelada, pastor Magno. Eu só venho aqui e traz a revelação. Então, olha só a oração desse fariseu. Ele disse, rapaz, eu não roubo. Por que eu não roubo? Porque eu sou dizimista. Aí eu pergunto mais uma vez. Já estou com 2 textos, à luz da Bíblia, mostrando o dízimo. Na graça. Na graça. Na graça. Na graça. Tem quantos minutos aí para a gente correr aqui, né? Pode ficar à vontade. Vem comigo de Bíblia. Hebreus 7 e o verso de número 9. Hebreus 7 e verso de número 9. Diz assim as Escrituras Sagradas. E por assim dizer, por meio de Abraão. Vamos observar nos detalhes, tá, da escrita. Aqui, vamos observar aqui, ó. Por meio de Abraão, vírgula, até Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo. Olha o interessante aqui, pastor Jânio. Por meio de Abraão, até Levi. Por meio de Abraão, ou seja, pela atitude de Abraão, está dizimando. E aí, isso? O escritor aos Hebreus que fez essa referência. Exatamente. Ou seja, por conta, não podemos se esquecer lá onde nós começamos, em Melquisedeque. Por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo. Então, por meio de quê? Da atitude de dizimar. Até Levi, que recebe dízimo, paga. Eu tenho uma pergunta para fazer aqui. Como Levi deu dízimo e recebeu dízimo, se quem recebia o dízimo de Abraão era Melquisedeque, pastor? Essa é uma pergunta. Ele está dizendo que recebeu o dízimo. Mas o texto está dizendo que até Levi recebeu o dízimo. Uma outra pergunta. Como que Levi dava dízimo se não era nem nascido?
Vamos para a árvore genealógica. Abraão, Isaac, Jacó, Levi. Só que o texto, o escritor dos Hebreus, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo e pagou. Sabe o que é isso, pastor? Dízimo na graça. Não vamos esquecer esse detalhe. Levi era da terceira geração. Quando eu sou dizimista, os meus descendentes também se tornarão dizimistas. Levi não era nem nascido. E Hebreu já entrega a revelação. Forte. Muito forte. Levi, terceira geração. Abraão, Isaac, Jacó, Levi. O Hebreu está dizendo, ele deu dízimo. Agora, como é que ele recebeu o dízimo? Que está dizendo também que ele recebeu. Porque a tribo de Levi recebia todos os dias, pastor. Pela fidelidade de Abraão, a sua linhagem, pela fidelidade lá atrás dos ancestrais, Levi se tornou dizimista, pastor. Hoje, eu sou dizimista. Pastor Djalma dizimista. Pastor Mateus dizimista. Os demais dizimistas aqui na sala. Isso à luz da Bíblia. Está me mostrando. Vamos frisar, pastor, na graça, os nossos netos, bisnetos, tataranetos, vão ser dizimistas. Sim. Então... Porque aprenderam com a gente. Eles não eram nem nascidos, mas... Pegaram um exemplo com a gente. O mundo espiritual já girando isso daí e trabalhando na nossa linhagem, pastor. A minha filha, no dia que eu esqueço a oferta dela, que ela já sabe quando o dirigente diz é hora de ofertar, ela já olha para mim ou para a mãe dela, cadê a minha oferta? A minha filha tem 3 anos, se você quer deixar a minha filha desimpaciente, é na hora da oferta, ela não tem a oferta dela. Pastor, quais é as bênçãos de ser dizimista? As bênçãos são demais, meu irmão. Tem consequências de eu não ser dizimista? Tem consequência de não ser dizimista. Tem consequência. O dízimo tem alguma coisa a ver com salvação? Boa. O dízimo, o que muitos dizem também? Que o dízimo não tem nada a ver com a salvação. Vamos lá? Vamos deixar eu quietinho aqui um pouco Hebreus. O dízimo tem alguma coisa a ver com a salvação? Muitos de nós chegamos na igreja e adentramos o templo, e naquele momento que estamos ali participando do culto, o pregador vai dizer, quem quer aceitar Jesus? Aí a pessoa vai dizer, eu. Mas o que isso tem a ver com o dízimo? O que Malaquias diz lá, para que serve o dízimo? Para manutenção, mantimento da casa. Beleza. O mantimento da casa. A casa, se eu passei e vi um templo aberto, para esse templo estar aberto, ele tem que estar com energia, tem que ter assento, tem que ter microfone, tem que ter caixa de som, tem que ter cabo para interligar, tem que ter bebedouro, tem que ter copo descartável, comprou o material da limpeza, comprou pano para fazer a limpeza, comprou a vassoura para fazer a limpeza, comprou o rodo para esfregar. Ou seja, quando eu chego na casa de oração, ela está impecável. Mas ela está daquele jeito por quê? Por causa do dízimo. Que o dízimo chegou na mão do líder e o líder está dando a manutenção. Chega alguém, assiste o culto, quer aceitar Jesus? Quero. Aí como é que a pessoa vem dizer que o dízimo não tem nada a ver com a salvação? Ah, pastor, mas com a minha salvação é a salvação desse daí. Então vamos para a nossa salvação? E hoje o povo eles estão assim, vamos dizer, aos 20 anos atrás, há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, era diferente, né? O povo ia pro templo, sentava nos banquinhos sem encosto. Desconfortável, né? Hoje as igrejas, elas têm investido e o povo tem visto que a igreja tem investido. Vou dizer da igreja a qual tá os nossos cuidados, que Deus confiou essa responsabilidade.
Hoje nós preocupamos muito em dar assistência para o povo, em dar assistência para os irmãos, ajudar os irmãos. Na pandemia, para a glória de Deus, não ficou ninguém da igreja sem cesta, assim, pessoas que precisavam. Tinha mês a gente distribuía 50, 80 cestas básicas. Então hoje, assim, e a igreja hoje, a Igreja Palavra de Vida, ela tem poltrona, tem ar-condicionado. Imagina hoje um templo de uma igreja sem ar-condicionado. Ar-condicionado não é luxo. Mas nós sabemos, Valci, que quando colocamos ar-condicionado hoje, um ar-condicionado hoje está 15 mil reais. Meu Deus. Um ar-condicionado. Aumenta a energia, aumenta tudo. Como que nós vamos custear isso aí? O dízimo. É com servos de Deus, obedecendo a palavra. Porque eu seria egoísta, eu vejo dessa forma, eu seria egoísta eu estar só desfrutando de algo e nunca contribuir. Exatamente. Um exemplo, todo dia na hora do almoço eu chego lá na sua casa. Todo dia na hora do almoço eu chego lá na sua casa. Mas nunca levo uma cesta básica, nunca levo um feijão, nunca levo... Quilo de carne, hein? Nunca chego para você e falo assim, ó, toma esse dinheiro aqui, rapaz, eu tô vindo almoçar aqui sempre aqui, tô alimentando, exatamente. E tô gostando, exatamente. Sua esposa cozinha muito bem, e vocês até me chamam. Desse jeito. Então, assim, olhando por esse âmbito, olhando por esse lado, eu tô certo ou tô errado? Tá certíssimo. A sua igreja lá, o ministério que o senhor é o líder, se não tivesse dizimista, como é que o senhor estava hoje? Eu acredito, aos olhos humanos. Né? Não teria como crescer, né? Não teria como desenvolver. Será que ainda estava aberto ainda, pastor? Porque o senhor ia ter que pagar a energia da sua casa e a energia da igreja. O senhor ia comprar água para a sua casa, comprar água para a igreja. Só o senhor. O senhor ia ter que material de limpeza para a sua casa e para a igreja. Se não for os dízimos, isso daí. Vamos voltar aqui. Deixa eu só abrir aqui. Vai lá. Pessoal, você que está nos acompanhando aí, você pode fazer uma pergunta aqui. Há muitas pessoas participando aí, ó, nós estamos aí em 15 pessoas ao vivo aí, participando, já passamos até de 20, cai, sobe, mas estamos aí com 15 pessoas. Se você tem alguma dúvida, pode fazer uma pergunta aqui. Nós vamos estar batalhando para estar esclarecendo para você. Está aqui o pastor Peixoto, pastor Magno também, que ama, ele colocou que ama a família Palavra de Vida, que é também um mestre nesta área. Exato. Ele também ele nos ajuda aqui também a esclarecer alguma dúvida. Então você pode fazer alguma pergunta, alguma dúvida que você tiver, você pode fazer, que nós vamos estar lutando aqui para esclarecer para você, nesse sentido, para que você venha ser abençoado. Porque eu vejo o seguinte, que há dois reinos. Um reino que Jesus convida nós para reinar com Ele, que através da nossa santidade, através da nossa fidelidade, através de buscar a Ele. Ele convida nós, que é o quê? Após a salvação, que é o reino do milênio. Mas existe um outro reino terrestre, que esse reino terrestre que Deus tem para nós, porque Deus nos criou para dominar, Valci. Deus nos criou para dominar e não para ser dominado. O problema é que está sendo invertido. Há muitas pessoas que estão sendo dominado pelo egoísmo, dominado pela carne, dominado pelo próprio dinheiro. Exato. E quando você é dominado pelo dinheiro, algo não vai fluir. Não vai. Quando você é dominado, Deus nos criou para dominar. Ponha isso na sua mente. Desse jeito. Ponha isso na sua mente. Então é você que tem que dominar. Põe o dinheiro para trabalhar em seu favor. Põe o dinheiro para trabalhar por você. Forte. E não você ser escravo dele. Porque tem pessoa que é escravo do dinheiro. Ele mata pelo dinheiro, ele morre pelo dinheiro, não vive pelo dinheiro. Aí é problema. O dinheiro, ele é bênção, mas daqueles que faz dele, bênção. Você entendeu? Daqueles que faz dele, bênção. Olha, tem pessoas de vários lugares nos acompanhando. Até o Luciano, mas a sua esposa Natália, está lá no Mato Grosso, em Araguaína, está nos acompanhando. Que Deus abençoe vocês aí. E o pastor vai estar nos esclarecendo mais aí. Vamos lá, pastor. Você não é obrigado... Você não é obrigado a concordar comigo, mas assim, dando continuidade na pergunta do pastor Mateus, o dízimo,
Tem alguma coisa a ver com a salvação? Salvação tem alguma coisa a ver com o dízimo? Malaquias vai dizer, roubará o homem a Deus. Em quê? Nos dízimos e nas ofertas. Aí vai 1 Coríntios 6. Vai dar uma lista de algumas pessoas que não vão entrar no céu. Entre essa lista, vai estar lá a classe dos ladrões. Entre essa lista, vai estar a classe dos ladrões. Quem rouba, quem vende é o quê? Vendedor. Quem pesca é o quê? Pescador. Pescador. E quem rouba? É roubador. É ladrão. É ladrão. Se Corinto está dizendo isso, eu já dou uma recuada a dizer que a salvação não tem nada a ver com o dízimo. Está dizendo lá, tu não vai entrar no céu, ladrão. E Malaquias está dizendo, tu rouba a Deus. Então... É um caso a se pensar, né, pastor? Exatamente. Como eu disse, você não é obrigado a concordar comigo. Você pode ter uma outra interpretação. Mas o dízimo é para os salvos. O dízimo é gratidão. Eu tenho pessoas até hoje, eu falo até hoje, eu tenho pessoas que são dizimistas, mas que não são crentes. Para as igrejas que eu vou, elas mandam o dízimo no meu Pix. Pastor, está aqui o dízimo. Não são crentes. Deus vai operar, Deus vai trabalhar em cima da tua fidelidade. Tu mesmo não sendo crente. Mas se tu for para a Bíblia e praticar algumas coisas da Bíblia, Deus vai te honrar naquilo. Ou seja, essas duas pessoas que dizimam, entregando o dízimo para mim e eu passo para o pastor da igreja, se você ver a vida financeira delas, não são crentes, pastor. Chama elas para ir para a igreja. Deus me livre. Não, eu vou não. Mas entender o princípio do dízimo, para ser abençoado. E são abençoados. Para crescer financeiramente. Exatamente. Pastor Peixoto, essas pessoas que dizimam com o senhor e o senhor passa para o pastor, elas vão ser salvas? Não, aí é outra coisa. O que eu estou querendo te dizer é que elas não são crentes, elas dizimam e a vida delas financeira é uma bênção. Porque Deus vai te honrar em cima daquilo que você honra a Deus. Se você é obediente, os seus filhos vão ser obedientes. Se você é obediente a Deus, os seus filhos vão ser obedientes. E assim sucessivamente. Pode dizer, pastor Djalma. Eu quero mandar um abraço aí para o Marcelo, pastor Marcelo, lá em Minas Gerais, está nos acompanhando. Que Deus abençoe. Pastor Marcelo é um filhão nosso na fé, lá em Araxá. Que Deus abençoe ele, que está nos acompanhando. Mas pode continuar, pastor, pode... Então, meus queridos ouvintes, o dízimo é para quem é salvo, é para quem é liberto. Porque você mexer na finança de alguém, você vê o camarada espinhado. Mexa no bolso dele, que realmente você vai saber quem é aquela pessoa. Então, mas quando essa pessoa, mesmo não sendo crente, ela entende o que o resultado daquela atitude vai gerar em sua vida, ela se torna dizimista sem achar dificuldade. Vamos de Bíblia comigo, à luz da Bíblia. Hebreus, capítulo 5, e o verso de número 5. Pode dizer. O pastor Magno, ele fez uma colocação aqui. Deixa eu até ver aqui, no meu celular, que não está dando para ver direito ali. Deixa eu ver aqui. Um dos malefícios de não ser fiel no dízimo. Meu Deus. É que a minha casa corre o risco de ser visitada pela maldição de Zacarias, capítulo 5, versículo 1 e 4. Isso. Então, esse é o perigo. Esse é o perigo de não ser dizimista, é que a maldição, ela chega na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos. E está escrito no Salmos de número 112, amo esse salmo, que fala ali, que bem-aventurado o homem que teme a Deus e que tem prazer em obedecer a sua palavra. Aí ele diz, a sua descendência será grande, a sua descendência será poderosa. Ainda fala mais, na terra.
A sua descendência será grande, a sua descendência será poderosa na terra. Na sua casa, Valcir, haverá, na sua casa, está falando de quem? Do homem que teme a Deus, do homem que tem prazer na lei de Deus, em obedecer a Deus. Aí está falando assim, ó, na sua casa haverá prosperidade e riqueza. O que é prosperidade? Prosperidade é eu ser feliz com aquilo que eu tenho. É eu ser feliz com aquilo que eu tenho. Você entendeu? É eu estar satisfeito com aquilo que Deus me deu. Com aquilo que eu tenho. Mas Deus está falando o seguinte, que você não vai ter, não é só prosperidade, você vai ter riqueza. Riqueza é o quê? É acúmulos de bem. É acúmulos de bens. Então, o que nós entendemos? O dinheiro, ele compra um colchão de 20 mil, mas não te dá o sono. Meu Deus, é forte. O dinheiro, ele te compra, leva você para se tratar nos melhores hospitais, mas não te dá a cura. Eita agora. O dinheiro, ele proporciona muita coisa, mas não adianta você ter dinheiro e não ter prosperidade. Não adianta. Você não vai viver, você vai ser escravo. Mas lá no Salmo está falando que aquele que obedece, aquele que tem prazer, ele vai ter prosperidade, ele vai ter riqueza. Então ele vai ter dinheiro, mas ele vai ter paz, ele vai ter alegria, ele vai ter gozo. Porque eu conheço muita gente que tem dinheiro, mas não tem alegria. Tem dinheiro, mas está com depressão. Tem dinheiro e está querendo suicidar. Então o que nós precisamos é o quê? É de obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, para que a bênção de Deus nos alcance cada vez mais. Vamos lá, senão não termina, está faltando poucos minutos. Tem tanta gente que tem tanto dinheiro, que ele só tem dinheiro. Só tem dinheiro, não tem mais nada. Ele não tem amor, ele não tem paz, ele não tem alegria, ele não tem sono. O casamento dele, ele só tem dinheiro, pastor. Só tem dinheiro. O pastor Magno colocou aí Zacarias. Eu estou com um estudo aqui do Zacarias, que eu vou deixar para o senhor, pastor Magno, desenrolar isso daí, tá? Zacarias 5:1. Tá aqui. Eu estou com um estudo aqui, tá? Aqui o Zacarias vai dizer o nome da maldição, vai dizer o tamanho da maldição. Meu Deus. Vai dizer o que tem, é um rolo, aí vai dizer o que tem do lado de um rolo e do outro lado do rolo, tem tudo em Zacarias. Foi a pergunta que o pastor Mateus fez, qual é a maldição? Só que tá aqui, é outro... Nós vamos trazer num outro podcast. Vem, pastor Magno. Porque nosso tempo tá... Já, tô dizendo. Tá esgotado aqui, já praticamente. Rapaz, então vamos correr para acelerar aqui, né? Agora eu gostaria de que o senhor respondesse para nós sobre... Eu acho que sobre o dízimo, praticamente. O senhor fala em uns 2 minutinhos. E o senhor explicasse para nós em rápidas palavras sobre primícia. Primícia, tá aberto aqui já também. Sim. Tá aqui a primícia. Vamos lá, só Hebreus 5:5 diz assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Olha o verso de número 6. Atente para esse daqui, porque esse daqui é uma pancada aqui no mundo espiritual acerca do dízimo na graça, tá? Como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente. Olha, o segredo está aqui, tá? Como eu sempre digo, pastor, é na leitura os detalhes. Segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, Deus criou Jesus, no verso de número 5, ele está trazendo esse detalhe. E no verso de número 6 está dizendo, segundo a ordem de Melquisedeque. Na mesma ordem de Melquisedeque, ou seja, na mesma pegada, na mesma linha, pastor Djalma. Por quê? Por que ele vai usar Melquisedeque? Porque o dízimo começou lá em Melquisedeque, no Gênesis. Aí olha o que Hebreus está falando, pastor Djalma. Segundo a ordem de Melquisedeque. Ele está aqui comparando Cristo com Melquisedeque. Que Melquisedeque é o tipo de Cristo, né? Apontando para Cristo. Fechou. Melquisedeque oferecia sacrifício.
Não podemos esquecer. Segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, na mesma linha, na mesma pegada. Melquisedeque oferecia sacrifício. Jesus foi o próprio sacrifício. Aleluia. Glória a Deus. Jesus foi na mesma pegada, não esqueça disso, você que nos ouve. Jesus foi na mesma pegada de Melquisedeque. Melquisedeque recebeu o dízimo de quem? Abraão. Jesus recebe dízimo. Ah, pastor, agora não entendi mais nada. Como é que Jesus recebe dízimo? O seu dízimo chega na casa, na mão do pastor. O pastor vai administrar o dízimo. Só que quem recebe é Jesus, pastor Djalma. Aleluia. Glória a Deus. Ah, eu não vejo dízimo no Novo Testamento. Nunca vi isso no Novo Testamento, dízimo. E a Bíblia está recheada de dízimo. E Jesus, ele só deu sequência no que Melquisedeque fazia. Mas como é que Jesus vai receber o dízimo? Para finalizar, Atos, capítulo 5, e o verso de número 3. Diz assim: Disse Pedro a Ananias: Por que se encheu Satanás o teu coração? Para que mentiste ao Espírito Santo? Pastor Djalma. Ananias e Safira entregou na mão do pastor. Só que aqui o pastor Pedro está dizendo assim: tu mentiu, não foi para mim, foi para o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que recebe. Morreu. Ou seja, quando eu não entrego o dízimo, eu estou supostamente levado a estar fadado ao fracasso. Eu posso até morrer espiritualmente. Mas isso, para algumas pessoas entenderem, receber isso daí é difícil. Por quê? Porque quando mexe no bolso, aí o negócio fica sério. Quer dar uma palhinha na primícia, pastor? Se eu dar uma palhazinha, eu quero mandar um alô Vai aqui lá. para o pastor Antônio Bruno, lá em São Paulo. Pastor Antônio Bruno foi um companheiro, um amigo que conhecemos na viagem para Israel. E ele colocou muito boa palavra, esclareceu muito bem sobre o dízimo. Que Deus abençoe. A irmã Laodiceia, ela pôs aqui, aquelas pequenas dúvidas que a gente tinha foi esclarecida. Parabéns, muito bom. Então o povo está aí participando, né? Quando o senhor vai dando uma olhada aqui, quero cumprimentar meu amigo aqui, Valcir, né? Valcir, que é ali da Igreja do Evangelho Quadrangular, é obreiro ali. E gostaria que o Valcir desse um alô pro povo aí e também falasse sobre um trabalho que vai ter lá amanhã, né, Valcir, com o cantor Jonathan Moraes. Pai do seu Valcir. Pai seja convosco, amados. Pastor, obrigado pelo convite. Mateus, pastor que está presente. Amém. Maravilhoso. Esse é um tema polêmico, né? Como o batismo, outros temas. Mas eu quero parabenizar vocês, pastor, porque a igreja, quando vai no coletivo, né? Você está espiritual, você está ali louvando a Deus, é difícil você abordar um tema desse. Mas eu lembro, pastor, que na sua escritura, a palavra de Deus, ele fala sobre outro Deus estranho, sobre o Deus Mamon. Existe um Deus Mamon. Olha como é que Muito bem. Olha como é que é tão significativo isso, pastor. O pastor falou sobre o domínio. Deus deu a um anjo que ele caiu, todo o poder Deus não tirou para ele. Deus também deu o dinheiro e deu poder para ele. Quando você fala assim que o homem foi feito para dominar, olha como é que é interessante isso aí. Tem coisas na vida do cristão que é medida espiritualmente em oração, em monte, em campanha. Mas Deus deixa o dinheiro e o domínio para nós, domine sobre todas as coisas. Você pode ver, pastor, que Deus ele mede o nível de um cristão na linguagem dos céus pelo material, pelo dinheiro. Isso mesmo. Porque se nós for bons em todos, e quando tem o Deus Mamão ali, porque se ele deu para você, para dominar, você já se viu Michael Jackson se perdeu com milionários, com dinheiro na mão. E a Bíblia fala que aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Então o nosso tesouro tem que estar no céu, nas coisas celestiais, nas coisas espirituais. Pode concluir a sua palavra. Então isso é um mistério muito forte. Olha, você vê, quando Deus fala assim,
o propósito meu e seu, pastor, é feito para dominar. Só que tem o dinheiro é bênção. Só que só vê o mistério. Se você foi feito para dominar, ou você domina aquilo, ou ele te domina. Você já viu algumas pessoas ser abençoadas na igreja e se perder? Porque ele deixou alto, porque o Deus Mamão, ele está debaixo de uma autoridade de Deus. Exige adoração, né? Como nós temos poder para expulsar demônio, nós também temos poder sobre ele. Então, o dinheiro se torna bênção, pastor, quando a gente tem domínio sobre ele. Fala, opa, o dinheiro não me domina. O que eu vou entender? A linguagem dos céus é o quê? Essa é a medida que eu vejo materialmente, que Deus mede o homem materialmente nesse sentido, é no dinheiro. Agora, pastor, parabéns, parabéns, pastor. Isso é um tema que há muitas pessoas saindo da igreja, pastor. No caso de alguns líderes... Se não concordam ou não, nós temos que falar, né? Exato. Parabéns. Se as pessoas não concordam, mas nós temos que falar e procurar o quê? Esclarecer para as pessoas aquilo que é bíblico. Aquilo que é bíblico. Aquilo que está na palavra. Porque quando ele obedece um princípio bíblico, Valci, ele está trazendo a bênção para dentro da sua casa. Ele está trazendo a bênção para a vida da sua família. Eu sempre costumo dizer, a minha geração, ela depende de mim para ser abençoado. Quando Elias falou com Deus ali no desafio ali com os profetas de Baal, ele falou assim, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Isso aí é o quê? Olhando para o princípio, para a autoridade. Então, mas vamos lá. Para o pastor vai dar um esclarecimento sobre aqui em rápidas palavras, porque nós já chegamos aí já deu 1 hora, né? Já deu 1 hora, passa muito rápido, sobre a premissa. Vamos. E depois que ele falar sobre a premissa, Valci, nós vamos voltar de novo um pouquinho aí, vamos. Tá bom. O senhor falou de Mamon. Olha, rapaz, a Bíblia é uma benção. A Bíblia, ela vai ter somente uma coisa que ela vai chamar de Senhor. Fora Deus. Vai ter outra coisa que ela vai chamar de Senhor. Que é o dinheiro. E o próprio Jesus declarou isso, né? Foi ele que ele reconheceu Não podeis adorar 2 senhores. Sim. Aí a gente se pergunta, qual é esses 2 senhores? A Deus e a Mamon. Por que que Jesus vai dizer não pode adorar 2 senhores? Senhor quer dizer o quê? Meu dono. Ou seja, o dinheiro está sendo meu dono. Quem está mandando em mim não é Deus. De fato. Quem manda em mim é o meu dinheiro. Eu faço o que o meu dinheiro quer. Revelação tremenda. O negócio é tão forte que Deus chama o dinheiro de Senhor. Só que o inimigo ele tenta cegar algumas pessoas, né? Pastor Djalma, olha aqui, eu vou pular alguns versículos. Pastor Antônio pôs algo aqui muito interessante. Vai. Pastor Antônio é um amigo lá de São Paulo. Ser dizimista é ter amor na obra de Deus. Pronto. Quem quer que a obra de Deus feche? Quem quer que a obra de Deus para? É o inimigo. Deus abençoe o pastor Antônio pela colocação do senhor, tá? Isso aí vai nos dando direção e vai nos ajudando. Isso. Porque às vezes tem pessoa que bate na gente, critica a gente porque a gente fala de dinheiro, porque a gente fala de dízimo. E critica a gente, mas não conhece a obra que nós realizamos, o projeto que nós temos com a obra de Deus. Quem conhece a Igreja Palavra de Vida sabe que hoje só em Cacau tem 4 igrejas. Graças então, a Deus. O que acontece? Quanto mais, e temos muitos projetos para abrir mais 10 igrejas dentro de Cacau. Glória a Deus. Temos obra missionária na África, Valci. Temos, entendeu? Obra missionária em Minas Gerais. Forte. Então, um exemplo, como que nós vamos manter essa obra missionária? Mandando dinheiro para eles igual nós manda para dar estudo para as crianças na África, para dar alimento para as crianças na África, através da oferta, através do dízimo. Por isso que Deus tem abençoado os irmãos ali da Igreja Palavra de Vida, que nós temos ensinado para eles um princípio da palavra, eles têm obedecido e Deus tem prosperado, e Deus tem abençoado. Porque Deus, como Pai, Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em me abençoar. Exato. Mas Ele deixou um princípio para nós. Um princípio que? De obediência, que é a palavra. Vamos lá, pastor, sobre a premissa para nós encerrar. 4 versículos, digeriu. Levítico 23 e o verso de número 9 e o número 10. E falou o Senhor a Moisés dizendo, olha o detalhe como é que começa, né?
Quem falou para Moisés? O Senhor. Verso de número 10. Fala aos filhos de Israel e diz-lhe, quando houverdes entrado na terra, que vos hei de dar, e a sarga e a sua cega, então trarei um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Ou seja, a primícia nós temos que levar para o sacerdote. Vou já explicar a primícia. Neemias 10 e o verso de número 37. E que as primícias da vossa massa e as nossas ofertas alçadas, e o fruto de toda a árvore, e o mosto, e o azeite, traríamos aos sacerdotes. No começo fala da primícia e termina nos sacerdotes. Mais uma vez a Bíblia está falando que a primícia é para levar pro sacerdote. Agora, o que eu mais gosto de todos os versos das primícias, pastor Djalma, é Ezequiel 44:30. Olha o que diz. E as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo, de toda oferta e de todas as vossas ofertas, serão dos sacerdotes. Aqui continua, né? Primícia para o sacerdote. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote. Aí agora olha esse detalhe aqui, pastor Djalma. Para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Aleluia. Por eu ser dizimista, primiciano, a bênção vai vir sobre a minha casa, porque eu estou dando a primícia para o sacerdote. O que é a primícia? Nos textos ao qual nós lemos, até o pastor já falou que era animais, era fruta. Primícia é primeiro. Para os dias de hoje, como é que funciona a primícia? Já que nós não plantamos, né? Nós aqui, tem lá o povo do campo, né? Mas como nós não plantamos, nós recebemos o nosso salário todo final do mês. Pegamos os nossos salários, dividimos por 30 dias do mês. Se o mês for 31, divida por 31. Se for fevereiro, divida por 28 ou por 29. Dali vai dar um resultado. Daquele valor que der, você vai entregar na mão do sacerdote. Aqui é para o meu pastor. Não é para a igreja. Esse, no caso, não é para a igreja. Não é para a igreja. A pessoa abençoa o pastor. O pastor dele. O pastor dele. Ah, entendi. Dízimo para a igreja. Oferta, quem Deus tocar no meu coração para ajudar. Mas meu pastor vai viver como? Quer dizer que meu pastor tem que ralar, sangrar, chorar, andar de pé, rasgar. O homem que cuida de mim espiritualmente. Aí Deus disse, não, tem que cuidar do pastor, tem que cuidar do sacerdote. A primícia é para o sacerdote, é para o anjo da igreja. Por isso que Ezequiel vai dizer, para que faça repousar a bênção. Poxa, eu estou abençoando meu pastor. Quando eu abençoo ele, a bênção vai lá e vem aqui também. Meu Deus, forte, pastor. Tá aí Ezequiel. Agora, eu acho que eu deixei bem claro, né? A primícia pega o seu salário, divide por 30, por 31, o dia que for do mês. O que é a primícia? É um dia eu vou trabalhar um dia do mês para o meu pastor. Meu pastor merece. Meu pastor merece muito mais. Olha aqui, assim, concluindo isso que o senhor está falando, terça-feira, porque, eu não sei se é porque as pessoas olham para mim e acham que eu não preciso. Não sei, sabe assim, pastor Valci? As pessoas olham para mim, não, o pastor Djalma não precisa, o pastor Djalma que a gente mexe com correção de fazenda, carro e tudo, vê a gente carro. E eu sou uma pessoa muito abençoada. Graças a Deus. Muito abençoada. Nessa questão de alguém chegar em mim e me abençoar com dinheiro... Fica até assim. Sim, aí o que acontece? E um obreiro ali da igreja, na terça-feira, aconteceu agora, na terça-feira, ele pegou e me chamou, pastor, faz favor, vem aqui, entra aqui. Aí eu fui lá e falei assim, pastor, me dá o número do Pix do senhor, que eu quero dar uma primícia para o senhor. Meu Deus. Quero dar uma primícia para o senhor. E o que acontece? E quando ele pegou e falou assim, me dá o Pix, eu passei o Pix para ele, e fui para lá, falei, rapaz, mas você é sério isso aí? Ele falou, é sério, pastor. Eu fui para a igreja, né? Mas ali sempre a gente fazendo filmagem e tudo, de repente apareceu lá
A notificação, né? O coração, sabe assim, o coração da gente se alegra porque a gente reconhece, Valci, como assim a pessoa está reconhecendo a gente, o trabalho da gente, o cuidado da gente. Exato. Então, assim, o coração da gente, assim, rapaz, é algo tremendo isso aí, viu? Sim. Muito e o que vai forte. acontecer com esse obreiro? Vai repousar a bênção na casa dele. E foi aí o senhor pregando, isso foi antes, no começo do culto, no início do culto. Aí o senhor veio pregar, o senhor pregou sobre a palavra de abençoar o líder, honrar o seu líder e tal. Rapaz, esse obreiro, eu olhava para ele e via a lágrima descer. Meu Deus. Assim, porque Deus o que Deus fez, então foi confirmação daquilo que ele fez. Aí a pessoa olha assim, mas fulano de tal não precisa, fulano de tal Mas a gente não abençoa para receber em troca, a gente abençoa para cumprir um princípio bíblico. O meu pastor anterior era aposentado, ele se aposentou oficial da PM. Ele ganha lá os seus 20 mil reais por mês, mas eu entregava a primícia. Primícia, 100 reais. O que é 100 reais, 150 para quem recebe 20 mil? Não é nada. Mas eu precisava que Ezequiel se cumprisse na minha vida. O senhor estava cumprindo com um princípio. Só isso. Agora, o que acontece quando eu não dou a primícia, pastor? O que acontece? Fala para nós. Eu não posso dizer nada, a Bíblia que diz. O que a palavra de Deus diz? Jeremias 2 e o verso de número 3. Então Israel era santidade para o Senhor. Observa, era santidade, passado, para o Senhor. E as primícias da sua novidade, todos os que devoraram eram tidos por culpado. Ou seja, eu não entregava a primícia, eu ficava para mim. Eu era tido por culpado. Aí o verso vai terminar assim. Dá para o senhor ler para mim, pastor? Que eu não quero nem ler, não. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. É muito forte, né? Eu quero ter uns textos aqui que o Magno passou aqui, ó. Vai lá, pastor Magno. Ó, o Magno tá nos ajudando lá do outro lado, tá. Ó. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Vê aí, vamos ver se o senhor tem aí. 9, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 13. Olha o que diz o pastor Magno lá do outro lado. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado come do que é do templo, e que os que continuam estão junto ao altar, participam do altar. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que viva do Evangelho. E às vezes tem pessoa que é ignorante, né? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. Vamos lá. O que diz? Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicidade e honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Olha para você ver o que está escrito. Lê esse texto para você ver, pastor. Meu Deus do céu. Entendeu? Então é a palavra de Deus que nos diz, é a palavra de Deus que fala. Se nós queremos ser abençoado, ser honrado, nós temos que ser honrado. Exatamente. Eu costumo dizer, Valci, que eu sou um cabra muito abençoado, muito honrado por Deus, muito honrado, meus Deus. Eu passo prova, passo por luta, passo. Sim. É igual na terça-feira. Só Deus sabe como que eu estava na situação. E o que? Deus trouxe o socorro. Deus mostrando o quê? O cuidado, o zelo dele. Eu quero finalizar, pastor, que já ultrapassamos. Tudo que Deus fez, ele tirou uma porcentagem, uma porção divina para ele. Ele criou 12 tribos. Aí ele disse assim, ó, a tribo de Levi é para mim adorar. Deus criou os tabernáculos, pastor. Ele disse assim, o santo dos santos é meu. Tudo que Deus fez. Ele criou, né, o jardim lá no Éden. Aí disse, ó, essa árvore aqui é minha. Ninguém come. Tudo que Deus criou, uma parte dele.
Deus criou, fez o 7 dias. Aí no 7º ele disse, esse aqui é meu para mim descansar. Olha aí. Aí Deus disse, com o dízimo não foi diferente. Ele disse, do dízimo, 10% é meu. Por isso que Malaquias vai dizer, roubará o homem a Deus? Porque de tudo que ele fez, uma parte era para ele. Olha aí, muito bom. Olha, o missionário lá na África está nos acompanhando. Meu Deus, que benção, que benção. O Adelino lá na África, o missionário lá na África está nos acompanhando. O pastor Antônio colocou mais um comentário aqui, ó. É um sinal de gratidão pela cobertura do seu pastor, que ora e obedece pela sua palavra. Meu então, quer Deus. dizer, e o pastor Antônio é um homem muito próspero, é um homem muito abençoado. Graças a Deus. Entendeu? Mas vamos lá, então finalizamos aí, Finalizamos, né? graças que a primícia, a Deus. Primícia. O tempo é curto, né? É, demais. Se for pra gente, hoje a gente vai 1h30, 2 horas, 3 horas. Vai. Porque vem muita coisa, né? Uma vez eu fiz 3 horas e não consegui, um pastor me levou para dar um seminário, foi 3 horas seguidas, mas não dá conta não, é muito assunto. Amém. Muita gente nos acompanha hoje aí, que Deus abençoe. Pessoal, deixa seu like, comente, você comentou aí, agora deixa o seu like, manda para os seus amigos aí para estar acompanhando toda sexta-feira o nosso podcast. É o 3º hoje e não vamos parar, vamos continuar trazendo sempre assuntos bons, que venha trazer crescimento. Às vezes tem pessoa que tem medo de falar coisas polêmicas. Nós não podemos ter medo de falar, nós estamos aqui para esclarecer, para ajudar o povo, Valcir. Igual na sexta-feira que vem, vai estar aqui com a gente, que está o Valcir aqui, o Valcir é engenheiro, a filha dele é uma das melhores arquitetas do estado de Rondônia, é uma menina nova, mas muito dedicada, os projetos dela é algo extraordinário. E sexta-feira ela vai estar aqui falando um pouco, né, Valcir, sobre urbanismo. Fala com a gente aí, explica para o povo aí. Obrigado pela oportunidade. A gente fala de honra, mas isso é um momento de honra, né? Amém. Que Deus nos presentia. Então, sexta-feira que vem, nós estamos aqui com a Sara, né, minha filha, arquiteta, vai falar sobre a arquitetura, o código de obra, algumas irregularidades no município, o que é o projeto, como deve se ordenar o projeto da prefeitura e como a cidade ela dá outra cara com a organização. Deus trabalhou com a organização, né, no primeiro dia, primeiro dia, segundo dia. E é essencial esses profissionais, né? Os primeiros passos, né, Valcir? Os primeiros passos que tem que dar para começar uma construção. Quando você vai criar algo, eu falo para minha filha que criar não é fácil. Copiar é fácil, né? Deus, nós temos o maior arquiteto de todos os tempos que fala conosco, mas ele é mestre em criar. Então, criar é algo harmônico, né? Vocês estão criando algo para Deus, né? No reino de Deus aqui na Terra. Então, a arquitetura é algo simbólico, sobre a iluminação, o que representa o espaço, o estudo do espaço, a regularização, a contribuição no município das taxas, né? A irregularidade que tem, você não pode construir uma obra sem o alvará dentro do município. Nós estamos aqui numa função de gerar emprego. De que forma você vai abençoar o próximo? Contribuir com as normas do município, pagando, né, as taxas, o ISS da obra, a licença de alvará, enfim. Mas eu quero agradecer, pastor Djalma, por essa oportunidade. E amanhã, finalizando, você está finalizando, é muito rico isso. Gostei, a primeira vez, foi lindo, maravilhoso. E é bom também, principalmente assim, porque o nosso podcast há muitos pastores, né? Há muitos pastores que nos acompanham, há muitos líderes. E hoje nós sabemos que a igreja, ela precisa ter um projeto no corpo de bombeiro, né? Então isso é bom as pessoas saberem. E às vezes o que acontece? Há muitos pastores que se preocupam em construir o templo. E hoje nós temos que preocupar em construir o templo, mas preocupar também, por isso que é necessário ter uma arquiteta boa, um engenheiro bom. Exato. O quê? Para nos orientar, porque não é só levantar 4 paredes. Hoje tem também de nos preocupar com a acústica. Tem pessoa que parece estar ficando surdo por causa da acústica do forra-ela. O forro de gesso ficava R$12.000. Mas o que acontece? Um pastor me apresentou um
um forro de São Paulo. Um forro de São Paulo, um forro acústico, que é fibra de vidro. E ele falou, esse forro vai ajudar o senhor. Esse forro vai evitar do povo ficar com dor de cabeça, o povo ficar passando mal. O senhor às vezes o senhor não percebe, mas às vezes o som está aqui, ó, o som bate lá e volta aqui, o senhor está ficando surdo. Medidas de segurança da saúde. Sim, né? E o que acontece? Então, na época, o forro de gesso ficava 12 mil. O forro de gesso ficava 12 mil. E esse forro que nós colocou, ele ficou 54 mil reais. Então o quê? Ele não dá a estética que o gesso dá, porque o gesso dá uma estética muito boa, uma estética bonita, mas ele resolve o problema. Exatamente. Então hoje o que? As pessoas vão na nossa igreja, eles falam, nossa, mas que som gostoso, como é bom cultuar aqui na igreja, porque o som não dói nos ouvidos, não sai de lá com a cabeça pesada, com a cabeça doendo, porque o som bate muito. Então por isso é necessário você ter um arquiteta que vai te auxiliar até nessa questão, não é só levantar a parede. Não, de qualquer jeito. Então hoje nós temos que analisar tudo isso, né? E agora faz o anúncio lá da igreja, que vai ter lá amanhã. O que vai ter lá amanhã? Amanhã, lá na Igreja Quadrangular, eu quero convidar você a participar conosco, convide alguém, leve alguém, você pode estar salvando uma família, o pastor vai estar pregando lá amanhã no culto dos homens. Meu Deus. É o culto dirigido para os homens, pastor, mas é convidar a igreja toda, coletivamente. É um culto dirigido pelos homens. Pelos homens. Mas não é um culto só para os homens. Não. É onde vai estar só homens. É um culto dirigido pelos homens. Mas é um culto aberto ao público. Para homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens. E vai ser uma bênção. Pastor e o culto Jonathan também, Moraes, que teve aqui no... E o culto também, né, Valci? Não é para homem, né? O culto é para Deus, né? O culto é para Deus, né? Bem dito. Mas a gente fala assim da direção dos homens, né? O trabalho dos homens. Sim. Então vai ser uma bênção ali na Igreja Quadrangular, né? Ali no centro, ali na 15 de novembro, na Igreja Quadrangular, ali com a pastora Maísa, né? Que está na direção. Pastor Marcones, nós estamos obreiros e pastor auxiliando ela. Ali no 1568, na Avenida 15 de novembro. Culto dirigido pelos homens. Vai ser uma bênção. Pastor Jonathan Moraes, amanhã 19h30. E falando do Jonathan Moraes, dia 4 de setembro, vamos estar aí com Daniel e Samuel. Né? Estamos aí, Daniel e Samuel cedeu uma noite pro Jonathan. E nós estamos lá fazendo as inscrições. Vai ser ali na Igreja Palavra de Vida, onde nós estamos ajudando ele, porque ele precisa passar por uma bariátrica e é cara. E você que ainda não fez sua inscrição, procura a nossa secretária e faça a nossa inscrição. E, pessoal, eu quero aqui, não podemos esquecer dos nossos colaboradores, né? Os colaboradores aí que têm nos ajudado, que têm nos dado uma força. Então, nós não podemos esquecer deles, ali da Vigilato Madeiras, também da Fazenda Dallas, na pessoa do Zezinho, conhecido como Zezinho da Cearense, que é um amigo, é um companheiro, é um parceiro nosso aqui, que Deus possa abençoar. Também a panificadora Doce Vida, panificadora Doce Vida ali no bairro Teixeirão, que Deus abençoa. Deus abençoe também a Alfa, né? Alfa, que trabalha detetizando, aí batendo veneno na sua residência para matar insetos e muitas coisas aí, tá? Que Deus abençoa e que Deus abençoa também aí a loja Duque dela, né? É o look dela, que é ali próximo à rodoviária dos Colônios, que Deus possa abençoar. Deus abençoa também o Enéas, né? O Enéas aí é que mexe com cerca elétrica, com câmera e muitas coisas na parte de eletricidade. Que Deus abençoa o Enéas e Deus abençoa a todos vocês, você que nos acompanhou até aqui. O pastor vai estar fazendo uma oração, o pastor Peixoto vai estar fazendo uma oração, e domingo o pastor Peixoto estará com a gente ali na Igreja Palavra de Vida, ministrando, e eu tenho a certeza que vai ser bênção e vai ser vitória em nome de Jesus. Pastor, faz uma oração, abençoe esse povo aí,
abençoa esse povo que está conectado, esse povo que está nos ouvindo, que Deus possa abençoar de uma forma extraordinária, que venha curar, venha libertar e venha, algo de Deus venha acontecer na vida desse povo. Amém. Vamos orar. E eu quero agradecer aqui a Deus e ao líder da Palavra de Vida, o pastor Djalma Galdino. Quero louvar a Deus pelo vosso ministério, a sua igreja, todos os pastores dessa cidade, desse estado. Deus abençoe. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, grandioso Pai. Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, tratamos um assunto, Pai, a qual, Senhor, gera muita polêmica, mas o que importa, Senhor, que foi esclarecido à luz da Bíblia, Pai. Senhor Deus, algumas pessoas nos ouviram, Senhor, comentaram, meu Pai, dialogaram, trocaram uma ideia, meu Pai, e eu quero abençoar, Senhor, a cada ouvinte, a cada pessoa que está aqui nesse recinto, meu Pai. Te pedir uma benção tal, Senhor Deus, para aquelas pessoas que estão precisando de um milagre que só o Senhor pode, Pai, realizar, Senhor. Senhor Deus, eu te peço, visita as vossas casas, Pai. Visita, Senhor, o seu casamento, visita os seus filhos, visita a vida profissional, Pai. Visita a sua vida financeira, sentimental, emocional, Pai. Papai do céu, quantas pessoas têm falado contigo em busca de um milagre. Senhor Deus, eu creio, Pai, que através dessa oração, hoje foi o dia, Pai, do Senhor, Pai, abrir o céu e derramar, Senhor, chuvas de bênção, Senhor, para aqueles que nos ouvem, meu Pai. Papai do céu, a nossa família, Pai, que venha a ser uma bênção, Pai. O trabalho, Senhor, no dia 4 de setembro, que vai ter lá na Palavra de Vida, Senhor, o trabalho do pastor lá da Quadrangular, enfim, Senhor, toda obra, Pai, toda reunião espiritual, Senhor, que o Senhor opere milagre para a glória e louvor do Teu nome santo. Assim eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Que Deus abençoe aí, Deus abençoe o pastor Cassimiro Tavares, Cassimiro Peixoto. Amém. Né? Deus abençoe aí, Deus abençoe o pastor Valcir, que Deus abençoe o trabalho lá amanhã. E lembrando que sexta-feira, né, a arquiteta Sara Duque estará aqui e você não pode perder, tá? Amém. Então, você que ainda não inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, manda para os seus amigos, manda para os seus colegas. O nosso objetivo aqui é abençoar. Então, sempre vão ter algum tema assim, vão estar trazendo um psicólogo, qualquer hora vão trazer um pastor aqui para a gente estar falando sobre algo que tem atingido muitas famílias, atingido muitas casas, né? O divórcio, vamos estar falando também várias coisas, porque o nosso objetivo é abençoar. É esclarecer e estar orando para que as vidas sejam abençoadas. Pai do Senhor, pastor Cassimiro, que Deus abençoa. Pai do Senhor, pastor Valcir, que Deus abençoa. Obrigado. E Deus abençoa você, Deus abençoa o pastor Mateus que está ali também. Deus abençoa a todos. Sexta-feira estaremos aqui. Manda para os seus amigos aí. Fique na paz.